Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rui Monteiro começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. Vocês já estão vendo aí na thumb do que se trata. É uma análise da reta final dos 4 times que estão disputando aí a última vaga contra o rebaixamento, né? Então esses 4 times que estão na tela estão disputando para não rebaixar. Um deles provavelmente vai cair e a gente vai falar aqui hoje sobre os últimos 6 jogos desses times, fazer uma projeção aqui, analisar a reta final desses times e fazer também um palpite aqui, né? Aquela brincadeira da mãe de Ná, né? Tentar acertar qual desses 4 times aqui vai cair, né? Porque a gente sabe, nesse campeonato brasileiro da Série A de 2020, nós já estamos em 2021, em janeiro de 2021, tem 3 times que estão praticamente rebaixados, são Goiás, Curitiba e Botafogo, vocês vão ver aqui na sequência. Então essas 3 vagas estão praticamente garantidas com esses 3 times, né? E um desses 4 aqui, Bahia, Fortaleza, Sport e Vasco, vai acabar sendo o 4º integrante rebaixado para a Série B da próxima temporada. Eu vou deixar aqui no card um vídeo parecido com esse, mas a gente analisando aqui a disputa pelo título, né? A reta final dos concorrentes ao título, né? Fazendo também aqui esse exercício de adivinhação de qual vai ser o campeão brasileiro. Vou deixar aqui no card, tá? Daqui a pouco nós vamos entrar no assunto do vídeo. Antes eu quero agradecer a sua presença aqui. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já vou pedindo logo o like, já vou pedindo logo para você se inscrever aí. Não repara se tiver barulho, ruído diferente aqui, porque esses últimos vídeos eu tô tendo que gravar de um lugar aberto, né? Que não é o lugar que geralmente a gente grava os vídeos, né? Então já peço desculpa pelos ruídos, né? Carro, cachorro, som de voz, qualquer coisa que aparecer aqui, vocês me perdoem, tá? Então vamos direto já para o assunto. Daqui a pouco a gente vai ver aqui a tabela desses 4 times, né? E antes da gente entrar na tabela deles, eu tô trazendo para vocês aqui a classificação em 29 de janeiro de 2021, né? Após a 32ª rodada. Por que eu trouxe esses 4 times aqui? Vasco com 36 pontos, na 14ª posição, Sport 15º com 35, Bahia também com 35, 16º colocado, e Fortaleza 17º colocado também com 35 pontos. Então um desses 4 times aqui deve ser rebaixado. Nós vamos ver daqui a pouco a tabela desses 4. Nós criamos aqui uma metodologia para definir quem tem a tabela mais difícil, né, e fazer uma projeção aqui para ver qual provavelmente vai terminar rebaixado. Vocês estão vendo aí a tabela do retorno. Eu trouxe ela só para vocês verem que se a gente for pegar só o retorno, esses 4 times também estão lá na rabeira do campeonato, né? Com o Vasco um pouco melhor que os demais, né? Então vocês estão vendo aí que essa é a tabela do retorno. Esses 4 times estão na frente só de Coritiba e Botafogo, que já estão praticamente rebaixados. É o que fala, por exemplo, para a gente, essa tela aí agora, né? Que é o que fala 538, né? Que é um site especializado em probabilidade, que geralmente a ESPN Brasil usa muito desse site, né? Ele vai colocar ali que Goiás, Coritiba e Botafogo, por isso que eu não vou analisar a tabela desses times aqui, estão praticamente rebaixados. E a última vaga deve ficar ali com Fortaleza, Bahia, Vasco ou Sport, né? Vocês estão vendo aí a chance de cada um deles cair, né? O Fortaleza tem 21% de chance, segundo a 538, o Bahia tem 19%, o Vasco 25%, e segundo eles, né, o time desses 4 que tem mais chance de cair é o Sport Recife. Né, chance de cair em 29 de janeiro, antes da 33ª rodada, né, o dia que esse vídeo está indo para o ar, né, tá indo para a internet no YouTube. Como que é a metodologia? A metodologia é a mesma que eu usei no vídeo que eu deixei aqui no card no início, né? Para definir dos concorrentes ao título qual teria a vida mais fácil e a vida mais difícil na reta final do campeonato. Eu estou usando a mesma metodologia. Então a gente vai analisar daqui para frente os adversários. Então quando for um adversário, né? Quando um desses times pegar um adversário que está disputando o título, eu vou valorar ele aqui com 5 pontos. Quando for um adversário complicado, aquele adversário que está disputando ali a 7ª colocação do campeonato, né? Ou seja, não tem mais chance de título, mas está disputando uma vaga ali na pré-Libertadores, eu vou colocar aqui como um adversário complicado, vou dar a esse adversário atribuir 3 pontos, né? Quando for um adversário direto, ou seja, eles mesmos, né? Esses times que estão lutando contra o rebaixamento, 2 pontos.
E eu vou atribuir um ponto quando o adversário for um adversário dos 3 que estão lá na rabeira, Goiás, Coritiba ou Botafogo, né? Eu coloquei aqui como adversários acessíveis, são adversários que esses times que estão disputando para não cair necessariamente têm que vencer se quiserem estar na primeira divisão na próxima temporada. Mas nessa tela aqui eu só fiz a divisão do que eu entendo como adversário que está disputando o título, adversário complicado, adversário direto e adversário acessível. Quem são os adversários que estão disputando o título? É o G4. Internacional, Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro. Quem são os adversários complicados? É do 5º colocado ao 13º. Né? Esses times que estão ali em bolagem disputando a 7ª posição do campeonato, ou uma vaga na pré-libertadores, a 5ª, a 6ª, a 7ª, a 8ª posição. Né? Palmeiras, Grêmio, Fluminense, Ceará, Corinthians, Santos, Bragantino, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Quem são os adversários diretos? São eles próprios, né? Então são os confrontos diretos entre esses times que estão disputando para não cair. Vasco, Sport, Bahia e Fortaleza, só relembrando, né? E os adversários acessíveis, aqueles adversários mais fáceis, que em tese precisam ser vencidos por esses times que estão disputando para não cair. Goiás, que hoje é o 18º, Coritiba, que hoje é o 19º, e Botafogo, que hoje é o 20º. São os 3 times que estão praticamente rebaixados, né? Com mais de 90% de chance de rebaixar, e só um milagre salva esses 3 times, né? Aí agora tem a tabela desses 4 times, né? Então vou passar rodada por rodada e depois a gente vai voltando para ver o que cada time precisa fazer, a melhor maneira de escapar do rebaixamento. Então na 34ª rodada, Vasco e Bahia se enfrentam, né? Então, um confronto ali direto entre esses 2 times que estão disputando. O Sport tem um jogo difícil contra o Flamengo, que está disputando o título. E o Fortaleza tem um jogo difícil contra o Atlético, que está disputando o título. Né? Na 34ª rodada, o Vasco pega o Flamengo, então um adversário complicado. Né? O Bahia pega o Fluminense, também disputando ali para ir para Libertadores, um adversário complicado também. Já Sport e Fortaleza pegam adversários da rabeira, né? O Sport pega o Botafogo e o Fortaleza pega o Coritiba. Na 35ª rodada, Fortaleza e Vasco se enfrentam, né? Então é o segundo confronto direto entre esses times aqui. Né? O Sport pega o Internacional, um jogo muito difícil, o Internacional que é líder do campeonato, e o Bahia tem um jogo fácil, em tese, contra o Goiás, precisa vencer. Aí as últimas 3 rodadas, né? Aí vamos pegar já esses jogos em grupo, né? Vasco nas últimas 3 rodadas pega Inter, Corinthians e Goiás. Então se o Vasco chegar na última rodada precisando de vitória, ainda assim ele tem uma grande chance de escapar, porque ele vai pegar o Goiás já provavelmente rebaixado, né? O Sport, que os últimos 3 jogos é contra Bragantino, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, uma sequência muito complicada. Daqui a pouco, quando a gente for fazer a média daqueles valores dos adversários ali, para definir o índice de dificuldade, vocês vão ver que o Sport tem a sequência mais difícil, né? Que o Sport ele pega 5 times difíceis, né? Primeiro ele pega o Flamengo, aí tem um jogo fácil contra o Botafogo, depois ele pega uma sequência dificílima, Inter, Bragantino e os 2 Atléticos, né? Mineiro e Paranaense, então muito difícil a sequência do Sport, né? O Bahia, que os últimos 3 jogos é Atlético Mineiro, Fortaleza e Santos, né? Provavelmente o Atlético Mineiro ainda disputando o título, o Fortaleza um confronto direto ali na 37ª rodada, e o Santos, se não ganhar a Libertadores, talvez disputando ali uma vaga na pré-Libertadores. Então também uma sequência ali, os 3 primeiros jogos do Bahia um pouco mais fáceis, os 3 últimos um pouco mais difíceis, tanto no início quanto no final, um confronto direto. Né? E o Fortaleza, que é o adversário mais difícil do Fortaleza daqui para frente, é o Atlético Mineiro na 33ª rodada, né? Depois ele pega o Coritiba, tem que ganhar, pega o Vasco, é bom tirar um ponto ali do Vasco se possível, né? E as últimas 3 rodadas, Palmeiras, Bahia e Fluminense. Então essa é a sequência aí, daqui a pouco nós vamos ver esse índice de dificuldade para a gente ver qual tem a sequência mais difícil e mais fácil, né? Mas vamos lá time por time para a gente ver o que precisa fazer. Vasco, nos próximos 3 jogos, enfrenta Bahia, Flamengo e Fortaleza. O Vasco precisa pontuar contra o Bahia e contra o Fortaleza se quiser escapar do rebaixamento. Né? Se possível, aí, ganhando um jogo e empatando o outro. Então, se ele consegue, por exemplo, empatar com o Bahia e ganhar do Fortaleza, ele chega ali precisando de uma vitória nos últimos jogos, né? E o último jogo contra o Goiás. Então, o caminho do Vasco é um pouco mais fácil, porque ele pega esses 2 confrontos diretos. Para mim, o Vasco
no momento, né, antes da 33ª rodada, é o que está dando melhor rendimento, né, e como pega lá no final um time já provavelmente rebaixado, para mim o Vasco consegue escapar. O Sport, que tem a sequência mais complicada, obrigatoriamente tem que ganhar do Botafogo. Se não ganhar do Botafogo, a chance de rebaixar é muito grande, né? Porque além de ganhar do Botafogo, ainda vai precisar ali de mais uma vitória ou 2 empates nos últimos 4 jogos, né? O que é muito complicado, porque vai enfrentar 2 concorrentes ao título, vai enfrentar o Bragantino, né? Então, por exemplo, seria natural aqui que o Sport fizesse mais 3 ou 4 pontos apenas, ou 2 pontos até o final. Então é um grande concorrente para cair. Vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente vê o índice de dificuldade, que a tabela do Sport é a mais complicada de todos esses 4 aqui. O Bahia, né? O Bahia que enfrenta o Vasco. É bom o Bahia pontuar contra o Vasco, pelo menos um empatezinho, né? Depois pega o Fluminense. É possível, talvez, e ganhar do Goiás na 35ª rodada, se quiser chegar contra o Fortaleza em vantagem no confronto, né? Na disputa ali direto, Bahia e Fortaleza na 37ª rodada. Quem perder esse jogo na 37ª rodada entre Bahia e Fortaleza também corre risco de ser rebaixado. E a última rodada do Bahia, como eu falei já, contra o Santos. Talvez o Santos precisando de ponto, se não tiver vencido a Libertadores, né? E o Fortaleza, que para mim, desses 4 aqui, é o time que vem jogando menos, né? O time que vem com rendimento pior. Ele tem uma sequência complicada, né? Principalmente da 35ª rodada para frente. Mas já na próxima rodada, na 33ª, pega o Atlético Mineiro, né? No 34º pega o Curitiba, tem que ganhar. Então, se esses times não vencerem os 3 últimos colocados, automaticamente o time que não vence acaba se tornando um grande postulante a rebaixar, né? Então, por exemplo, o Fortaleza vai jogar com o Atlético, grande chance de perder esse jogo na 33ª rodada. Aí ele é obrigado a ganhar do Curitiba. Se ele não ganhar do Curitiba, ele complica a sua vida no campeonato. A mesma coisa do Sport, na 34ª rodada é obrigado a ganhar do Botafogo, né? Então agora nós vamos ver agora o índice de dificuldade, né? Eu coloquei para quanto maior esse número, maior a dificuldade. Então vocês estão vendo aí que desses 4 times, o time que tem a tabela mais complicada é o Sport, que está com índice de dificuldade de 3,67, que, como vocês viram, 3 significa que é complicado, é uma média complicada, significa que a tabela do Sport é muito complicada, e é de fato muito complicada. Porque ele pega o primeiro colocado, ele pega o segundo colocado, ele pega o quarto colocado, respectivamente Inter, Flamengo e Atlético. Ele pega o Bragantino, que hoje talvez seja o melhor futebol do campeonato, né? Ou o segundo ali, o terceiro, tá entre os melhores futebol do campeonato, né? Eu sei que o Flamengo joga muito, o Inter tá jogando bem também, mas o Bragantino tá ali, jogando melhor que Atlético, jogando melhor que São Paulo, jogando melhor que Palmeiras dentro do Campeonato Brasileiro, jogando muito melhor que Grêmio, jogando muito melhor que Corinthians, jogando muito melhor que Fluminense. Então o Bragantino é um adversário difícil, né? Então o Sport tem essa tabela muito difícil. O Bahia e o Fortaleza eu estou colocando aqui com o mesmo índice, né, a média de 2,67, que é uma tabela um pouco mais acessível, né? Mas o Fortaleza vem com esse rendimento pior. Agora, por fim, eu trouxe para vocês aqui, mais uma vez, pessoal, desculpa ruídos externos, tá? Espero que isso não atrapalhe a experiência de vocês aqui no vídeo. Agora eu trouxe para vocês aqui a projeção da pontuação final, quantos pontos que eu acho que cada time vai fazer e, consequentemente, uma pista aqui do time que eu acho que vai ser rebaixado, né? Então o Vasco, que hoje tem 36, para mim ele faz ainda 7 ou 8 pontos, eu coloquei aqui 8, terminando 44, por exemplo, pode ser uma vitória contra o Fortaleza, uma vitória contra o Goiás, um empate contra o Bahia e um empate contra o Corinthians, né? Faria então, portanto, 8 pontos, ficaria aqui com 44. Como nos próximos 3 jogos, na minha opinião, o Vasco vai conseguir 4 pontos, né? Pode conseguir 4 pontos ou 3 pontos, ele acaba se afastando um pouco mais do rebaixamento. Para mim é um time que não vai ser rebaixado, né? O Sport, que tem a vida complicadíssima, né, é obrigado a ganhar do Botafogo, e ganhando do Botafogo ainda vai precisar de mais uns 2 empates para escapar do rebaixamento, né? Ele vai ter que conseguir uma vitória ou esses 2 empates nesses jogos, né? Flamengo, Inter, Bragantino, Atlético Paranaense, muito difícil. O Sport é um grande candidato a cair, né? Provavelmente, se o Fortaleza fizer mais ou menos a parte dele, o Sport cai, né? Se o Fortaleza fizer mal a parte dele, aí vai disputar com o Sport ali para
ver quem se livra e quem cai, né? O Bahia, então eu tô colocando aqui mais 5 pontos pro Sport, né? Então o Sport deve terminar o campeonato aí com 40. O Bahia eu tô colocando aqui mais 7 pontos, né? Por quê? Porque eu acho que o Bahia ganha do Goiás. Aí entre Vasco e Fortaleza ali, talvez ele ganhe do Fortaleza, né? Eu tô pondo um pontinho contra o Vasco, né? E um empate ou contra o Santos, ou contra o Fluminense, ou até contra o Atlético. O Bahia ganhou do Atlético no primeiro turno. Então tô colocando o Bahia aqui terminando com 41, 42 pontos. Acho que o Bahia também escapa, né? E nessa projeção aqui, quem tá caindo é o Fortaleza. Por quê? Porque eu tô deixando o Fortaleza Esporte com 40 pontos, né? E a é, a possibilidade maior entre esses dois times de terminar empatados em pontos é que o Fortaleza termine com menos vitórias, porque hoje tem menos vitórias que o Sport. Então nessa disputa aí o Fortaleza cairia, mas lembrando que a tabela do Sport é muito complicada, né? E provavelmente a chance do Sport ser o menor pontuador dos quatro, que é grande, né? Então o Sport cairia. O Sport vai ter que lutar muito para conseguir pontuar a mesma pontuação que algum outro adversário aqui para conseguir se livrar. Então, quem cai para mim? Sport ou Fortaleza? Um desses dois vai disputar a segunda divisão em 2021, pode me cobrar. E se você torce para um desses 4 times aqui, ou se você torce para qualquer time da Série A, deixa o like aí, espero que tenham gostado. Mais uma vez, desculpe, perdão pelos ruídos, tá? Eu tô fazendo esse vídeo por dever de ofício, né? Eu não poderia deixar de fazer esse vídeo. Não é o adequado lugar que eu estou aqui hoje, né? Então espero que vocês me perdoem aí pelos ruídos externos. Não reparem nisso não, né? E me cobrem no comentário. Se você é do Sport, é do Fortaleza, não gostou de ouvir que provavelmente seu time vai ser rebaixado, me cobra aí, fala que eu tô errado aí, só não vale xingar os amiguinhos, tá, pessoal? Muita educação aí na caixa de comentários, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.